Muito bem, estamos iniciando mais uma live sobre o novo normal na escola. Nós somos da empresa Alabama Consultoria e hoje é um dia muito especial, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje, que é Sucessão e Longevidade de Escolas Familiares, ela está dentro de um contexto que eu vou resgatar quando nós iniciamos essa série aqui, especial, que foi logo quando da suspensão das aulas presenciais. A Alabama, que é uma empresa que trabalha internamente nas escolas, né, nas instituições de ensino, com consultoria, na gestão do negócio, ela decidiu fazer eventos abertos, remotos, evidentemente, por causa do momento, para permitir que as escolas tivessem um canal de comunicação e onde a gente compartilhasse as dores, as angústias, as sugestões, as boas iniciativas e refletisse e se preparasse para a reestruturação e a retomada do negócio do mercado de educação privada. As primeiras lives foram de resposta à crise, não é? Então tivemos muita questão financeira, tivemos algumas pedagógicas também, mas sempre tentando responder como agir naqueles primeiros momentos, né, procedimentos da volta e tudo mais. Nós já entramos numa série, por isso que nós falamos de novo normal, que é a ideia de pensar o futuro, falar muito sobre os próximos anos, o ano que vem, já falamos de matrículas, já falamos de diversas questões. E agora nós entramos numa minissérie dentro dessa série, que é pensar as alternativas da escola mais no longo prazo. Então, as grandes escolas, né, muitas escolas, são sociedades familiares. E se a gente pensar num horizonte de tempo mais longo, começa a haver um desafio geracional, que nós vamos aprofundar hoje, e as escolas passam a ter algumas opções, né? Ou é encontrar uma sucessão dentro da própria família, ou, se não tiver essa possibilidade, trazer um executivo que já atua na escola e promovê-lo à direção, ou contratar alguém de fora, né, buscar uma solução externa e colocar como um diretor. Reparem que eu comecei falando de escolas familiares, mas isso serve também para escolas confessionais, né? Porque as escolas confessionais também têm um problema de sucessão. A quantidade de religiosos já não suporta a quantidade de escolas que essas redes têm. Então, essa solução interna ou externa também serve para as escolas confessionais, né? Às vezes tem acordo de um sócio, né? Então é mais de um, e um deles resolve assumir o negócio. É uma possibilidade também. Nós falamos na live passada da alternativa de vender o negócio, então um grupo investidor compra esse negócio, é uma forma de sucessão também, com a família se retirando do negócio, é uma alternativa, né? Tudo isso para que a gente não chegue na última alternativa, que na verdade não é uma alternativa, é uma consequência, que é fechar a empresa, né? É fechar a empresa de forma programada. Então, essa é dando sequência a essas alternativas. Então, a primeira foi de venda, uma negociação, um grupo externo compra. Agora nós vamos falar de sucessão familiar mesmo, então a gente, vou detalhar daqui a pouco a sequência da live de hoje, e nós vamos fazer uma próxima, que é do ponto de vista de quem vendeu a escola, né? A primeira nós fizemos do ponto de vista do comprador, nós trouxemos empresas, a Baema, a Rede Decisão, o Grupo Eleva e a Somos, né? Grandes empresas que compraram e estão atuando no mercado. Na outra nós vamos trazer escolas que venderam, então famílias que venderam do ponto de vista do vendedor, por que elas tomaram essa decisão, como elas estão hoje, para completar esse ciclo. Falando especificamente da live de hoje, o que nós vamos fazer? Nós temos convidados muito especiais para a gente aqui. Nós trouxemos a maior referência em sucessão empresarial do Brasil, que é o Renato Bernhoff. Livros, um autor consagrado nesse assunto. Todo mundo que trabalha hoje com consultoria, faz palestra, dá aula sobre sucessão familiar, bebeu na fonte do Renato, não há dúvida disso, é a maior autoridade brasileira nesse assunto, é uma honra até tê-lo aqui. Eu já brinquei com ele que se fosse presencial ele ia ter que fotografar todos os meus livros aqui que eu tenho dele.
Então ele vai falar um pouco sobre a experiência dele com sucessão familiar, a teoria, as boas práticas de uma maneira geral. E depois nós temos 2 cases de sucessão familiar que, para nossa felicidade, são clientes nossos de longa data, que é o Colégio Ábago de São Bernardo, uma referência no estado até, um grande colégio, representado pelo Rodolfo, e a Escola Viverde, de Bragança Paulista, representada pelo Sérgio Pai e Sérgio Filho, vou colocar assim, que vão nos contar também dois amigos aqui. Nós estamos cheios de amigos aqui, mais do que clientes. Começaram como clientes, mas já se tornaram amigos. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão presentes, quem está assistindo a gente também no canal do YouTube, sejam bem-vindos. E eu vou passar a palavra do Maurício para iniciar o bate-papo com o Bernhoff. Vamos lá, Maurício. Você está com o microfone desligado, Maurício. Seu som está desligado. Maurício, você é novo nesse negócio de fazer live, você só fez umas 200, né? Eu não estou habituado com a tecnologia ainda. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Renato, Rodolfo, Sérgio. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Renato poder iniciar, porque o nosso tempo ele é relativamente curto, mas eu quero comentar rapidinho. Eu conheci o Renato 2 vezes, na verdade. A primeira como autor de livro. Também já fiz o meu momento tiete com ele, porque na segunda vez que eu conheci o Renato, aí foi presencialmente, foi num seminário para consultores de empresas familiares, esse início do ano, pouquinho antes da pandemia, né, Renato? Acho que quase que nós ficamos presos na Argentina, porque verdade. O aeroporto fechou na sequência, né? E aí, nesse período, a gente se conheceu pessoalmente, almoçamos junto. O espanhol dele é perfeito, o meu é macarrônico, então eu fui muito bem assessorado ao longo do seminário, porque eu tinha como tradutor o Renato Bernhoff. Você imagina o que é isso, né? O cara vai no seminário de empresa familiar e tem essa pessoa fantástica junto. E aí eu tenho, além da admiração como autor, uma admiração pessoal. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. E aí eu já vou fazer uma maldade contigo, Renato. Eu vou pedir para você, em 10 minutos, falar sobre sucessão em empresas familiares. O desafio é grande, porque 10 minutos é muito pouco tempo para a bagagem que você tem, mas a intenção é fazer 2 giros aqui, nessa 1 hora, 1h30 que o pessoal deu para nós. Tá bem? Seja bem-vindo, obrigado. Perfeito, Maurício. Na realidade, o que eu vou fazer são algumas provocações, né? Porque esse é um assunto que, na realidade, não tem lógica. É um assunto que envolve muito questões de ordem emocional, conflitos, etc. A gestão de conflitos. Na essência, é isso, né? O Bayard estava enfocando muito a questão da empresa familiar, mas muito no foco da gestão da escola, da gestão do negócio. Eu vou entrar um pouco antes disso. Na realidade, e principalmente quando a gente fala, existem 2 segmentos em que isso é muito comum. É o segmento de ensino, educação, escolas, e o segmento de saúde, hospitais, etc. Nós podemos dividir em 2 tipos de empresa familiar. E elas têm diferenças do ponto de vista da sua abordagem. Existe a empresa unifamiliar, em que é um fundador e seus descendentes, e existe a empresa multifamiliar. É muito comum, por exemplo, que em um dado momento o professor de matemática, o professor de história, de geografia, sei lá, se juntam 3 ou 4 com diferentes conhecimentos e habilidades e começam um empreendimento e vão em frente, né? Na realidade, por que é diferente? Porque na unifamiliar você tem uma estrutura familiar com uma origem só. Quando você fala da multifamiliar, você tem uma estrutura que começa com já uma estrutura societária. Em primeiro lugar, pessoas que se escolheram, que faz uma tremenda diferença. Segundo, uma estrutura de complementaridade, cada um tem seus conhecimentos, suas habilidades, e, de certa maneira, estabelece entre si alguma maneira de convivência, do ponto de vista de divisão de atribuições, de uma liderança legitimada, etc.
O caso é o seguinte, principalmente na multifamiliar. A primeira questão que eu colocaria para discussão: o modelo da primeira geração não é transferível para a segunda ou para a terceira. Ele se esgota em si. Por quê? Porque houve a liberdade da escolha. Essas pessoas construíram a sua relação, a sua sociedade ao longo do tempo, etc, etc. Né? Então, e hoje, falando tanto da unifamiliar quanto da multifamiliar, quais são alguns dos desafios? Vamos falar um pouquinho das figuras do fundador ou dos fundadores. Um dos grandes desafios do momento é que nós estamos tendo um aumento da longevidade, o que é muito positivo, sobre vários aspectos. Só que tem um detalhe: há muitos fundadores que não querem abrir mão do poder, não conseguem soltar a criatura, não conseguem se afastar, porque a relação entre criador e criatura ela é muito forte, ela é muito, né, é muito emocional. Então, o primeiro desafio é o fundador ou os fundadores quererem tratar do assunto, discutir o assunto, aceitar que o assunto venha à mesa e comece a ser discutido. Esse é o primeiro desafio. E aí eu posso lhes assegurar uma coisa: se o fundador não encontrar uma nova fonte de poder, ele não solta a rapadura. Quando eu digo poder, é poder mesmo, porque o fundador, em geral, é uma pessoa que conquistou poder, né? Eu vou dar um exemplo fora do segmento. José de Alencar, lembram dele, o vice do Lula? Ele só deixou a empresa para o filho quando foi para a política e foi vice do Lula. Ele tinha câncer, se vocês lembram, várias vezes, saindo do Sírio-Libanês, etc. O que aconteceu? 4 meses depois que ele saiu do poder, ele morreu. O poder é orgásmico, o poder é uma coisa, né? Então, o fundador, se ele não encontrar para atividade política, comece uma outra atividade, envolva-se em atividades sociais, sei lá, procura alguma outra coisa onde ele continua sendo visível, continua sendo reconhecido, preserva a sua autoestima, porque senão é depressão, suicídio, quer dizer, são vários conflitos que surgem porque ele se sente, evidentemente, muito esvaziado. O segundo aspecto, vamos falar agora dos herdeiros, da segunda geração. É muito comum que o fundador diga: vou deixar para meus filhos uma escola, vou deixar para meus filhos um patrimônio. Não. A questão é mais delicada. O que o fundador deixa para os filhos é uma sociedade de sócios que não tiveram a liberdade de escolher. Vamos começar sociologicamente. Eu sei que isso, muitas vezes, muitas pessoas não aceitam. A própria família é uma estrutura onde não houve a liberdade da escolha. Eu tenho 5 filhos, eu não escolhi os filhos que tenho, eles não me escolheram como pai, não se escolheram como irmãos, e menos os cunhados e cunhadas que pintaram no pedaço. Então, essa história de tem que se dar bem, isso é um desejo. Eu tenho uma mãe que disse: Renato, eu não entendo, meu filho se dá melhor com um amigo do que do irmão. Amigo a gente escolhe, irmão a gente não escolhe. De repente, a ideia de que uma boa irmandade garante uma boa sociedade não é verdade, são coisas muito diferentes. Gente, o grande aprendizado, porque o equívoco muitas vezes é preparar a sucessão olhando para a gestão. Quem é que vai suceder o fundador ou os fundadores na gestão? Essa não é a questão primeira. A questão é saber se os herdeiros vão conseguir se entender como sócios. Quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. Casamento tem atração, sensualidade, sexualidade, perdão. Sociedade é confiança, dinheiro e poder. De repente eu digo: eu adoro meu irmão, mas não escolheria ele para sócio nunca, por N razões, né? Então, quer dizer, este é o desafio. E aí vale para a unifamiliar e, claro, que é mais desafiador na multifamiliar, né? Porque tem que, entre os herdeiros da segunda geração, construir uma relação societária, pelo vínculo do patrimônio, etc. No caso de escola, eu entendo, ainda tem uma questão muito mais delicada, que é a questão da cultura da escola, da proposta da escola, da missão da escola.
que pode se perder ao longo do tempo. Né? Eu conheço casos, muitas vezes, que fundadores que fazem chantagem. Só vou dar carro para filho que estude medicina, ou para filho que vire professor. Quer dizer, tem dessas coisas. Né? Então, na realidade, eu estou dizendo, em segundo lugar, primeiro é o fundador querer tratar do assunto, segundo é permitir que esse assunto seja conversado, e não na premissa de quem vai gerir, é de que se a gente, a segunda geração, consegue se entender como sócios. Né? Ou seja, o patrimônio vai se dividir. Se você tinha uma figura de dono, como é que dono faz assembleia? Olha para o espelho e resolve. Sócios não, tem que sentar e conversar e discutir, e nós sabemos a quantidade de conflitos que tivemos em empresas familiares brasileiras que desapareceram, etc. Tal, é bastante grande. Então, na realidade, o primeiro tema tem que ser discutido, e aí o Baer estava colocando, e vocês têm a experiência, quer dizer, a quantidade de escolas que foram vendidas. Vendidas é quando os sócios ainda se entendem, porque a maioria, às vezes, está sendo comprada, porque eles nem se entendem para botar preço. E aí o comprador põe o preço que quiser. Eu lembro, eu fui fazer uma palestra há muitos anos nos Estados Unidos para investidores. E eles tinham uma lista de empresas brasileiras familiares e tinha algumas assinaladas, embaixo dizia assim: recomendamos aguardar um pouco mais porque tem perspectiva de conflito familiar, ou seja, nós vamos comprar mais barato. Porque na hora que há o desentendimento, nem para botar preço, nem eles conseguem. Eu já vi casos, por exemplo, do cara dizer assim: olha, eu vendo para qualquer um, menos para você, entre irmãos, etc. Então, é um assunto que precisa ser realmente conversado, discutido. E quando falamos disso, quer dizer, aí entram as questões mais estruturais, como criar um conselho de família, criar um conselho de sócios, estabelecer um protocolo, dar exemplo de alguns itens. Por exemplo, critérios de entrada e saída de familiares na empresa, na escola. Como é que se dá isso? Isso tem que ser estabelecido, discutido pelos sócios. Critério de remuneração, porque uma coisa é a remuneração do capital, ou seja, quem é sócio tem direito à distribuição de dividendos, de lucros, e quem trabalha na escola tem remuneração, né? Tem salário indireto, benefícios, etc., plano de saúde, sei lá o que for, e também tem participação do ponto de vista societário, quando há distribuição de lucros. Então, são todas essas questões que precisam ser discutidas. Então, se vocês me perguntarem, eu diria o seguinte: o desafio na segunda geração é educar os herdeiros para assumirem o papel de sócios. E claro que hoje, olhando um pouco o século XXI, eu coloco como 3 desafios que estão muito presentes para encerrar a minha intervenção, que espero que esteja dentro do tempo. Né? Nós temos hoje o aumento da longevidade, que é um desafio, um novo desafio do século XXI. Né? Na Alemanha, você sabe que estão chamando de geração 4-2-1. 4 avós, 2 pais e um filho neto. Quer dizer, está havendo uma inversão da pirâmide. Né? É impressionante. O segundo aspecto é uma mudança dos modelos de família. Né? Já não se fala de família convencional. Eu li uma pesquisa recente dos Estados Unidos, localizaram 46 modelos diferentes de família. Eu não consigo ultrapassar 3 ou 4, mas, quer dizer, na realidade, isso aumenta a complexidade, né? Principalmente numa estrutura em que não houve a liberdade da escolha. E o terceiro é o aspecto de que já conversamos um pouquinho antes, quer dizer, hoje a invasão da privacidade, a invasão da individualidade. Por exemplo, às vezes um conflito familiar, algum herdeiro põe lá no Facebook, quer dizer, expõe a família, o que é muito negativo, porque isso logo se torna público, e nós temos tido vários casos aí que vocês estão... Tem casos bem recentes, onde essa situação se tornou pública, um problema que era, em tese, exclusivo de dentro da família. Mas com esse grau de exposição que temos hoje, né, pelas vias de internet, Facebook, WhatsApp, etc., a possibilidade de um conflito familiar, de uma divergência, vira público, é bastante grande. Evidentemente, imaginem, na segunda geração, estou falando, na terceira você vai ter uma sociedade de primos, mais complexa ainda. Né? Então, mas, de qualquer maneira, eu quero enfatizar isso. Primeiro, é o fundador querer lidar com esse assunto, o que significa que ele tem que entender que falar de sucessão não é falar de morte,
é de perpetuidade da sua obra. Essa é a questão importante, é o legado que ele vai deixar. Não é só o patrimônio, qual é o legado que ele deixa, né? Na segunda geração, é começar a discutir, quanto mais cedo possível, quais são as aspirações de cada um, quais são os sonhos, porque dentro do que dizia o Bayard, pode acontecer que, de repente, o grupo de herdeiros não quer assumir a gestão, mas quer continuar. Você quer ouvir aqui? Então, ele pode contratar um gestor não familiar, né? Vejam que eu não estou usando um gestor profissional, porque pode ser profissional da família. Quer dizer, então, pode contratar um gestor não familiar e a família fica toda na estrutura da sociedade, fica num conselho de administração, conselho de sócios, etc. Agora, é muito importante lembrar sempre, o modelo da primeira geração não é transferível. E um erro muito comum que muitos fundadores fazem ou cometem é ele querer escolher o seu sucessor. Logo depois que ele desaparece, os herdeiros vão dizer, você era o escolhido do papai. Agora a conversa começa toda outra vez. Então, é muito mais, como eu disse no início, para fazendo algumas provocações para a gente conversar sobre o assunto. Obrigado. Obrigado, Renato. Daqui a pouco peço que você volte para dar conta das histórias que serão contadas aqui, né? Tá bom, ok. Quando montou esse roteiro para a live de hoje, na minha cabeça vinha mais ou menos uma estrutura desse tipo, né? A história do Rodolfo como uma história da gestão de uma segunda geração, que realmente expandiu muito o negócio, exatamente porque eu acho que tem ali um novo input de estilo empresarial, né? Eu conheci o pai do Rodolfo, o Abaco, na verdade, é um dos primeiros clientes da Alabama, quando a gente ainda era da tecnologia, da informática. Eu dei aula de informática no Colégio Abaco, né? Cheguei a soldar chip de Apple II dentro da sala de aula com fio de solda lá nos anos 90. E a gente percebeu o que aconteceu ali, que acho que é um case interessante. Depois o Sérgio e o Sérgio Filho, que estão numa arapuca, porque depois que você faz essas provocações todas aqui, acho que o Sérgio já deve ter mudado a fala dele umas 3 vezes, né? E o Serginho deve estar assim, viu, pai, né? Deixei o Serginho por último ainda, né? Mas a gente vai ter momentos para réplicas e tréplicas, né? Quando a gente fala de empresa familiar, é muito comum, e aí eu estou falando para a plateia que talvez não seja muito habituada ainda, logo de cara a gente conhece o modelo dos 3 círculos ali, né? Se fala do círculo da família, o círculo da propriedade, do patrimônio familiar e o círculo da empresa, né? Do negócio, né? E eu recentemente vi uma explicação muito interessante que fala o seguinte: é muito fácil definir sucesso em cada um desses 3 círculos. Quando você fala o que é sucesso na família, é harmonia, é união, é poder sentar no Natal, né? É o que toda matriarca espera que aconteça. O que é sucesso no patrimônio? É redução de risco, é valorização, é rentabilidade. O que é sucesso na empresa? É competitividade, clientes satisfeitos, expandindo. Daí é tranquilo. Quando você sobrepõe algumas áreas desses 3 círculos, é que começa a complicar. Ô Maurício. Oi. Deixa eu só fazer um comentário. Vai. Só pegando o tema família, também existe uma questão cultural das famílias, porque quando você fala de uma família nos Estados Unidos, é uma coisa. Quando você fala de uma família latina, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a aceitação da individualidade, ou seja, de desejos e sonhos e aspirações, porque muitas vezes a tendência é querer montar um modelo de família muito baseado nos encontros, nas festas em conjunto, etc. Tal, né? E, evidentemente, que isso é uma coisa de muito, digamos, um desejo, um pouco uma fantasia de patriarcas ou matriarcas. Exatamente. E é interessante porque, agora eu vou dar mais um parênteses, quase que a gente perde uma coisa, né? Eu costumo dizer que a sucessão envolve advogado, administrador, psicólogos, né? Tem uma equipe multidisciplinar, contadores, tributaristas, você pode montar uma equipe. E, geralmente, a maior dificuldade de encontrar um profissional para ajudar nisso é o psicólogo, né? Porque o psicólogo ele tem esse vínculo com o indivíduo. E na nossa cultura latina, os fundadores não gostam muito quando o cara começa a falar, mas o que esse menino quer? O que é melhor para esse indivíduo? Né? Ou seja, ele não admite tanto esse traço cultural de que a mãe e o pai que vão definir o destino dos seus filhos e netos. Né? Esse é um outro
ponto de conflito até na hora da contratação dos profissionais, né? E o Renato pontuou também a questão da longevidade, e eu vou passar a bola para o Bayar falar um pouco mais com o Rodolfo, mas antes eu tenho que contar essa piadinha, né? Do fundador que chamou o filho e falou: olha, filho, eu já estou cansado, eu estou administrando essa escola faz muito tempo, carreguei o piano até aqui, crescemos juntos e tal, mas eu vejo que você já está pronto para atuar na escola e eu queria dizer que eu quero passar o bastão para você me suceder aqui na gestão e tocar isso para adiante. E aí o filho responde: puxa, pai, mas eu já estou com 72 anos, né? Agora eu já não estou mais com esse pique, né? Então, o Serginho riu mais aí, hein, Serginho? O Maurício me lembrou... Passo a bola para você e você toca com o Rodolfo, por favor. Você me lembrou aquele cartaz que tem em alguns botecos, né? Que é fiado só para maiores de 80 anos, acompanhado dos pais, né? Bom, agora então, como o Maurício falou, nós vamos começar a ver os cases que nós trouxemos, né? E o primeiro é do Ábaco. Para quem não conhece, o Ábaco é um colégio que se localiza em São Bernardo do Campo. Tem mais de 3.000 alunos, mas quem vê a fotografia hoje, às vezes não acredita muito, né, Rodolfo? Como é que ele começou, qual foi a história. Então eu dou as boas-vindas ao Rodolfo, agradeço demais por ele ter aceitado o convite. E gostaria que ele contasse um pouquinho da história do Ábaco e da história dele nessa pegada de bastão, né? Quando ele que o Rodolfo é a segunda geração, então os principais desafios que ele enfrentou quando passou a assumir as rédeas da escola, essa transição da primeira para a segunda e um pouco da história do colégio. Rodolfo, a palavra é sua. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a história da nossa escola. Bom dia a todos. Ouvindo o professor falar, eu fico pensando, né, da forma que a minha família, né, é composta, eu fico pensando como que deu certo, né, porque é uma loucura. Se eu contar para vocês, acho que o professor vai falar: não é possível que, né, com o falecimento, né, do seu pai, as coisas deram certo. Porque, para vocês entenderem, são 2 casamentos, né? Meu pai casou com a primeira esposa dele, teve 3 filhos. A esposa dele faleceu e ele teve mais 3 filhos com a minha mãe, né? Então, nós somos, né, sim, no futuro nós seríamos de 7 a 8 sócios, no mínimo. Infelizmente, meu pai, ele foi embora cedo, né, com 70 anos, então confesso que se hoje já é difícil as escolas pensarem em sucessão, imagina há 15 anos atrás, né, 13 anos atrás. Então era algo que eu acho que o brasileiro, diferentemente, né, do americano, ele tem muito medo, né, de falar sobre isso, ele não quer fazer seguro de vida, ele não quer deixar testamento, e depois deixa, né, os problemas quando vai embora para a gente administrar aqui. Então, assim que meu pai faleceu, né, realmente a escola, eu tive que tomar frente da escola. Mas o porquê que eu acredito que deu muito certo? Para vocês terem noção, meu registro na carteira, né, aqui na escola, que era numa época em que nós podíamos ser registrados com 14 anos, né? Meu registro é de 1º de agosto de 1988. Então, por escolha minha, eu sempre quis estar dentro da escola. Eu acredito que, né, o Bayar, principalmente o Maurício, eu tinha 14, 15 anos e me metia em tudo e ficava ali junto com a minha mãe. Meu pai estava vindo da Volkswagen, uma escola ainda muito pequena, então ele se aposentou da Volkswagen e veio começar a ajudar minha mãe, a escola começou a prosperar. Então, talvez vocês precisem identificar esse filho que realmente goste de educação e que queira trabalhar na escola, porque quando, de repente, meu pai faleceu, eu já estava ali há 20 anos envolvido com a escola. Então, eu não sei como que o professor ele diria isso, mas era uma segunda geração trabalhando praticamente desde o início da escola, porque a escola só foi abrir um 1º grau em 1988, e foi quando eu comecei a trabalhar lá. Então,
eu fui, aos poucos, né, tendo esse poder que o professor falou. Então, a hora que meu pai faleceu, que entraram mais 6 sócios para a escola, né, porque daí a sociedade ficaram 6 filhos, com 50% da escola, e minha mãe com 50%. E minha mãe já tinha, professor, encontrado, né, aquele um novo olhar para a vida dela, que eu tinha uma irmã morando nos Estados Unidos, uma sobrinha morando em Londres. Ela falou assim: Rodolfo, já te passei o bastão, com 30 anos eu já passei a ser o diretor da escola, né? Então essa transição ela foi muito natural, não houve algo assim, né, que de repente, olha, a partir de agora alguém tem que assumir quem vai ser. Então as coisas aconteceram de forma muito tranquila. E meus irmãos entenderam que ali ninguém tinha trabalhado na escola até então que eles precisavam realmente confiar em mim. E, assim, aproveito aqui para, né, numa live dessa em público, agradecê-los, né, porque eles foram, né, irmãos de mães diferentes. Isso já pressupõe conflitos, né? Não tem como, mas nós fomos, assim, muito unidos, e eles sempre acreditar. É claro que eles reclamam, porque eu acho que o Bayar pode confirmar, eu estou sempre investindo na escola, então sobra pouco dinheiro para retirar, né, a distribuição de lucros, mas é isso que fez a escola prosperar. Mas eu já estou chegando aí encerrando a minha fala, estou chegando nos meus 50 anos, né, e a minha mãe foi muito sábia de encontrar em mim uma pessoa que ela pudesse realmente confiar a administração da escola, e agora eu estou chegando nesse momento que, calma lá, você não é mais aquele garoto de 30 anos, você está chegando nos 50, e quem vai agora, né, substituir? Como que vai ser a sucessão dessa escola? E a gente está aqui trabalhando, né, Baia? De repente... Rodolfo, eu acho que duas coisas interessantes que você falou. Uma primeira é foi um modelo diferente de gestão, mas manteve uma marca que seu pai sempre teve, que é do investimento na escola, né? Então, a escola é uma escola que investe muito, construiu quase que um prédio por ano, a cada 2 anos uma unidade, né, levando, e isso fez com que a escola crescesse. E uma coisa que eu gostaria que você comentasse, que eu acho que é bem interessante, que o Renato colocou, a escola ela divide o Prolabore, a distribuição, e você já teve alguns dos seus irmãos trabalhando que Sim. Eles iniciaram um trabalho e terminaram um trabalho. Isso também foi de uma forma, digamos assim, mais ou menos harmoniosa. Não teve maiores conflitos com relação a isso. Eu queria fazer também ouvir 2 comentários, Rodolfo. Achei muito interessante, realmente. Você comprova uma coisa. A minha experiência mostra que as figuras femininas lidam melhor com a transição do que as figuras masculinas. Estou falando dos fundadores, tá? Sim, sim. Todos os exemplos que nós temos de empresas fundadas por mulheres, a mãe tem uma visão mais ampla em relação tanto à questão família quanto à questão da sucessão, da continuidade. O segundo aspecto que você mencionou é interessante, né? Muito interessante, é que provavelmente também seus irmãos tiveram realização através de outras atividades, outras profissões, né? Porque essa é uma coisa importante, né? Eu vou pegar, por exemplo, pegue no caso do Itaú, o cineasta... O Salles. Oliveira Salles, não é? O Oliveira, exatamente. Eu costumo dizer que quanto mais brilhante cineasta ele for, melhor acionista ele é, porque ele não fica enchendo o saco do irmão, que é o presidente, que está lá no banco, né? Porque ele tem uma realização do ponto de vista do seu sonho e se comporta como acionista, quer dizer, ele acompanha, etc. Então, dá a impressão que isso também aconteceu na sua estrutura familiar, onde as pessoas se realizaram, pode estar no exterior, pode estar, e aí é só um perfil de acionista, uma história. E a terceira coisa é o seguinte: quando puder, registre essa história de alguma maneira em livro, alguma coisa. Isto é muito importante, principalmente quando se considera a terceira geração, tá bom? Depois, se quiserem, eu conto uma experiência de uma empresa que a gente visitou, que está na 14ª geração, que tem um historiador. Depois, se quiser, eu falo disso. Então, né, Bayar, e agora estão vindo aí 13 netos, né? Se eu não organizar a casa, isso aqui vai virar uma bagunça. 13 netos por enquanto, e contando, né?
Então não é brincadeira, não. Mas eu acredito que é um processo que tem sido saudável. É claro que chegou um determinado momento que a escola foi crescendo, teve alguns irmãos que viram talvez, deixa eu trabalhar aqui, né? E eu fiz experiência, né? Porque principalmente eu falava assim, não, é bom, é importante ter um irmão do outro lado da família dentro da escola, e aos poucos a gente foi chegando à conclusão que não era o caminho. Então, hoje, né, eu não tenho mais nenhum irmão envolvido na escola, eu estou cuidando da escola, mas assim, eu quero encontrar, né, eu tenho um sobrinho que ele passou no concurso público em Goiás, ia mudar para Goiás, trouxe ele para cá, porque eu sei que tem um perfil, né, acadêmico, é um garoto que gosta de estudar, e tenho feito a experiência. Mas eu entendo muito o sucesso do Colégio Aba, porque eu sou pedagogo e sou o dono da escola, e sempre tive a chave do cofre. E eu acho que essa junção deu muito certo para fazer a escola prosperar. Então, eu penso na sucessão da escola de não colocar um financista, porque acho que quando a gente fala em sucessão da escola, a gente acaba pensando, é alguém que vai cuidar do dinheiro, é alguém que vai profissionalizar, é alguém que vai pôr ordem na casa. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que assim, o pedagógico, eu acho que é o que é a nossa missão. Então, a gente precisa tentar trazer uma pessoa que vai compor tudo isso, porque senão a gente corre o risco da próxima gestão realmente fazer a escola fracassar, porque só começa a retirar, e não dá muito certo. Então, acho que eu encerro minha fala, aí eu espero ter contribuído, vaiado bastante aí com o pessoal. É uma história bonita que eu vou realmente tentar escrever aí, porque tinha tudo para dar errado e deu muito certo, mas porque eu acredito que eu já estava lá desde os meus 15 anos e eu acho que meus irmãos e a minha família, a própria comunidade da escola cresceu comigo e aprendeu a me respeitar. Então, eu vejo, inclusive semana passada mesmo, né, eu recebi uma dona de escola que o filho era engenheiro, né, fez poli, e daí resolveu começar a cuidar da escola dela, entrou na pedagogia da USP, e daí entrou na escola. Assim, daí ela veio contar, mas como que você, como filho, deu certo? Eu falei, porque eu nasci aqui, teu filho agora está chegando, com 35 anos, nunca teve no chão da escola, então isso é um processo de aceitação. Então não é fácil mesmo esse filho, o bom filho a casa torna, né, e de repente chegar lá com pessoas que já estavam trabalhando lá há 20, porque tem muitos casos, né? E de repente o filho estava numa outra profissão e resolve vir cuidar da escola, e isso tem que ser um processo feito com muita calma, porque senão às vezes não dá certo. Tá bom? É isso aí, Baia. Isso aí, Rodolfo. Muito obrigado. Parabéns aí por essa bela história. Eu passo a palavra então para o Maurício para ele conversar agora com os Sérgios da Viverde. Lá, Maurício. Vamos lá. Bom, vou começar pelo Sérgio, fundador, aí, o co-founder da Escola Viverde, né? Também alguém que a gente começou como cliente, hoje é cliente e amigo do círculo mais íntimo mesmo, né? A gente está... Eu acho que eu conheci o Sérgio, ele tinha um pouco mais do que a idade do Serginho aí, né? O Serginho estava de uniforme da escola ainda. Mas a Viverde também é uma história muito interessante e que está vivendo hoje um momento em que o pai e o filho trabalham juntos, né? Isso também deve trazer os seus desafios, que talvez a gente possa explorar um pouco essa situação, essa condição. E aí eu vou pedir para o Sérgio e depois o Serginho contar um pouquinho da história da Viverde, cada um sob a sua ótica, né? Quer dizer, o Sérgio falar minha história na Viverde, depois o Serginho contar minha história na Viverde. Duas histórias com o mesmo título, mas por pontos de vista distintos. Vai lá, Sérgio. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado, Alabama, aí pelo convite, né? Estou vendo aí que tem muitos conhecidos aqui participando, Altamar, Luiz e outros aí, que a gente já conviveu muito tempo junto. Eu vou começar contando um pouco a história da Viverde, né? Na verdade, a Viverde nasceu de uma... Eu sou casado com a Regina, né?
que hoje é minha esposa e sócia. Nós estamos juntos aí por volta de 42, 43 anos, né? E a Regina, nós morávamos numa chácara aqui no interior de São Paulo, Bragança Paulista, que eu estava conversando um pouco antes aí, falando um pouco aí que é a terra da linguiça, né? E aí a Regina, após nascer a nossa segunda filha aí, a Raíssa, né? Então hoje nós temos um casal, o Serginho e a Raíssa. Ela queria voltar muito a trabalhar. E como lá na chácara que nós morávamos, né, foi muito boa ali a experiência com os nossos filhos, né, surgiu a ideia, por que não uma escola, já que a cidade, na época, carecia aí de espaços, né? A maioria das escolas de educação infantil, elas eram em casas, né? Então as crianças não tinham esses espaços, né? E aí surgiu essa ideia, a Regina ficou aí muito otimista e ficou muito feliz com a ideia de voltar a poder trabalhar, e aí agora com negócio próprio, né? E aí foi assim que a Viverde começou, sendo fundada em 91, então ela vai fazer aí 29 anos, né, de vida, e logo após essa fundação, ela ficou um ano aí, eu ainda tinha uma outra empresa, né, onde logo depois, por conta aí de sociedade, que vocês falaram aí, a gente sabe que é muito difícil, eu acabei deixando essa empresa e acabei optando por investir também na escola. Então nós ficamos aí na Viverde com um lado pedagógico, que era a Regina, e o meu lado mais administrativo e financeiro, né? Então houve um casamento aí que acabou dando certo aí, né? A Viverde... fizemos vários investimentos e a Viverde foi crescendo com essa proposta, nunca esquecendo o DNA dela, que é a questão ambiental, né? Tanto que o primeiro nome da Viverde foi Viverde, né? Esqueci agora até a frase aí que a gente usava, mas... Eu ajudo, pai. É Ecologia Infantil. Isso, Viverde Ecologia Infantil. Ó, para você ver como a idade ela vai até... atrapalhando um pouco a gente aqui. Mas a Viverde Ecologia Infantil foi o começo, né? Sempre com essa pegada, esse DNA da questão ambiental. E aí o que aconteceu? Os nossos filhos, lógico, cresceram dentro da escola, né? Tanto Serginho quanto Raíssa, inclusive tendo aí algumas dificuldades, algumas relações que a gente tinha que administrar no dia a dia, né? Daquela questão de ter que dividir o brinquedo que era deles e agora passar a ser de outros, né? E a Viverde foi caminhando assim, né? Por esse campo, onde, lógico, passamos por vários momentos felizes, mas também vários momentos aí que tivemos que fazer gestões de crise, onde o Maurício teve momentos que pôde acompanhar, porque a Viverde teve já passou por incêndio, já passou por enchentes, então a gente está numa área rural, né? Tem um rio que corta a escola, então a gente teve alguns problemas aí que teve que administrar, mas graças a Deus aí com apoio, sabedoria e muita persistência a gente conseguiu passar por esses problemas, né? Até aí a gente vai indo, vai caminhando, trabalhando e não pensávamos nunca em sucessão, né? Até porque a nossa geração, a minha geração, eu sou de 60, né? A Regina também, é uma geração que, primeiro que é acumuladora, né? Então, difere bastante das gerações hoje aí, que, na verdade, a gente percebe que as gerações hoje, lógico, eles querem ter uma vida muito boa, né? E a nossa geração era aquela coisa de acumular, de ter cada vez mais, né? E outra coisa da geração também é aquela geração tarefeira, né? De trabalhar, de estar lá então a Viverde, a última a sair, né? E a Viverde é uma escola onde a gente fez um modelo ali que exige muito a presença dos donos lá, né? Então, a Regina sempre presente, eu também sempre presente, e tanto que nós passamos por alguns modelos aí que o Maurício também acompanhou, que foi a questão de tentar fazer com que a Viverde crescesse, porque é um projeto educacional muito bonito, e nós, o que aconteceu? Compramos uma outra unidade, e aí nessa compra dessa unidade a gente percebeu
que por termos esse modelo de estarmos presente, muito presente, foi difícil que a gente conseguisse passar de 2 unidades para 3, para 4, para 5, embora fosse um sonho que tivéssemos, né? E assim, e o tempo passa, e muito rápido. Então, a gente só começa a pensar em sucessão porque, para vocês terem uma ideia, a gente acompanhava os alunos, né? Acampamentos, viagens para o Petar, para acantonamento na escola, dormindo lá com os alunos. Só que a idade vai chegando também, né? E aí você percebe que você vai para um acampamento, você deita e no dia seguinte você acorda com o estrado marcado nas costas, né? E aí você fala assim, putz, né? Não vai dar mais para eu fazer esse tipo de coisa, né? Eu vou ter que começar a largar aí porque isso está já me cansando. Ou então vai lá para as trilhas do Petar, onde o seu joelho já não se sente tão bem quanto há uns anos atrás, né? E aí você começa a perceber que realmente, né, o tempo passou e você precisa estar pensando nisso. Aí, nesse momento, a gente teve aí uma tirada aí do Maurício da Alabama, né, o Alfredo Baiar, e montamos um grupo de gestores de escola, porque, na verdade, a gente tinha, não sei se todas as cidades são o mesmo, né, mas é muito difícil você conversar com os concorrentes na sua cidade. Eles não têm essa troca. E aí nós montamos esse grupo, né, e conseguimos vários gestores. Então, a gente tinha essa troca, porque os problemas são os mesmos. Mas era muito bom poder compartilhar essas aflições, né, esse dia a dia da escola, que a gente não podia trocar. E isso fez com que entrasse em nosso grupo, na época, um gestor que estava fazendo essa sucessão. Ele estava largando mesmo a escola e trazendo o filho dele para dentro da escola. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, né, com essa realidade, porque nós passamos ali com o seu Paulo e o filho dele, né, o Gustavo, e a gente aprendeu muito com isso lá, vendo que a possibilidade de você poder passar essa gestão para a segunda geração presente ali, trabalhando junto, é muito mais fácil do que, de repente, a pessoa ter que assumir, né, como aconteceu aí com o Rodolfo, ou com o Dalmo mesmo, que é de um colégio Santa Mônica de Mogi, que é amigo nosso, que também o pai faleceu, ele teve que assumir. Então, a gente percebeu isso. Então, os filhos daí vieram, né, e foram se formando aí, fazendo as faculdades e tudo mais, e passaram a ter essa vontade, esse anseio de trabalhar na escola. E aí vieram trabalhar na escola. É lógico que aí, como falou o professor aí, o Renato, né, a gente tem que deixar algumas coisas muito claras, né? Inclusive, uma das perguntas que nós fizemos para os irmãos aí no começo foi sugestão até do Alfredo, né? Vocês querem mesmo, vocês já pensaram em vocês dois sócios, né? Como vai ser essa questão, né? Porque eu e a Regina, por exemplo, lógico que a gente teve discussões por conta mais até da empresa do que do casamento, né? Mas é difícil, a gente sabe que irmãos, né? Depois entram cunhados, né? E que acabam trazendo aí dificuldades maiores, porque eu passei aí por uma geração de tios aí onde a cunhada falava: você trabalha mais que seu irmão, você tem que ganhar mais que ele. Então, a gente sabe de tudo, a gente tinha esse modelo e essa foi uma das nossas preocupações, né? Então, por enquanto, a Viverde ainda tem essa questão, podemos trabalhar junto, como o Maurício ou o professor aí falou, né, da questão da longevidade, e a gente espera estar ainda muito tempo junto, né? Mas a gente também quer, por um momento, estar um pouco aproveitando, né, a vida, né? Aproveitando um pouco aí os espaços ou até os brinquedinhos aí que a vida nos possibilitou, né? Então, poder estar saindo um pouco mais da empresa e sem ter aquela preocupação, né, de estar deixando, meu Deus, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, será que se eu sair
Porque a gente, como gestor, a gente tem impressão assim, né? Eu, pelo menos em casa, com a família e com a empresa, eu tinha impressão assim, que se eu saísse ou se eu não conduzisse alguém, meu filho falava, eu vou a São Paulo. Não, eu vou junto. A impressão que eu tinha é que se eu não fosse, aconteceria alguma coisa, né? E na escola é a mesma coisa. Você tem a impressão que você fala assim, nossa, tá vendo? Foi só eu sair que aconteceu aquilo ali. Então, você vai pegando mesmo essa confiança, né? De poder estar fazendo essa sucessão de uma forma mais tranquila, mais suave. E um erro que eu acho assim capital na sucessão, que eu acho que o professor vai concordar comigo, é que assim, você não consegue tirar o assunto empresa dentro da sua casa. Então, isso é um problema, porque quando os filhos acompanham você falando mal da empresa dentro da casa, na maioria das vezes eles vão falar assim, eu não quero esse negócio para mim, não. Porque, pelo amor de Deus, olha o pepino que é isso aí. Todo dia esses caras discutem empresa aqui em casa e discutem só problema, né? Não falam das coisas boas. Inclusive, eu tenho um case aqui que aconteceu conosco. Nós entramos no carro para fazer nossa viagem aí de começo de ano para a praia e tal. E aí, quando nós entramos no carro, a minha esposa começou a falar da escola, a minha filha virou atrás e falou assim, viu, vocês não vão falar de escola aqui na viagem, né? Bom, para resumir, fomos em silêncio 200 quilômetros, nenhum dos 4 abriu a boca porque a gente não tinha assunto para falar. Era só escola. Então, isso foi uma coisa interessante que aconteceu. Mas hoje, o que eu percebo é assim, a possibilidade que nós tivemos de ter os filhos dentro da escola fazendo essa sucessão, né, é muito tranquilo, é muito importante. E uma coisa que eu procurei fazer, que eu sei que alguns outros gestores dificilmente fazem, ou às vezes foi o que o professor Renato também falou, de não abrir, né, não abrir as contas da escola, né? Nós temos um caso até no grupo aí de gestores, que o pai não abria de jeito nenhum lá o livro caixa para o filho, né? Não abrir, com a gente foi diferente. A gente sempre abriu tudo, né? Os bancos, as contas, os valores. Só que assim, né? A gente sempre explica que é lógico, vamos olhar isso com cuidado, que nem tudo é lucro, né? Nem tudo é ganho. Então, eu acho que é um aprendizado. E eu acho que... Oi, Maurício. Vai achando o meio termo aí, né? Isso, você vai achando o meio termo e vamos trabalhando junto, vamos tocando esse barco aí junto, né? Até porque eu acho também, como foi falado aí, né? Que quando você... Eu acho que são duas coisas que a gente sempre fala aqui, né? Que trabalho é até o fim da vida, né? Se parar, você morre. E academia também até o fim da vida, né? Porque senão você não consegue fazer algumas coisas que você precisa. Bom, mas... Oi, Renato. Você tem uma situação bastante delicada. Você diz viajaram, fizeram 200 quilômetros em silêncio, porque você tem uma sociedade conjugal e uma sociedade familiar. Sim. Sabe? Essa é uma questão bastante delicada, né? Porque, na realidade, o seu processo, o processo de sucessão seu e da esposa, quer dizer, vocês vão ter que encontrar alguma coisa para dar sentido à vida de vocês num processo gradativo de afastamento, ou seja, de deixar a criatura. Porque eu acho que você está vivendo uma etapa que, mais do que transferir patrimônio ou gestão, é transferir um legado. Mas, legal, só para... Nossa, perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo, o que a gente coloca no lugar, né, da escola para o fundador, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E nesse grupo que o Sérgio comentou, a gente pensa um passo seguinte possível, porque a gente está funcionando, Renato, como uma espécie de um conselho consultivo de todas aquelas escolas que estão ali. Então, a gente se reúne sistematicamente, a gente até compartilha algumas métricas de desempenho e as dores que a gente tem. Então, a gente está, na verdade, construindo um modelo um pouco diferente, mas que vem ocupando também esse espaço. E nesse grupo, um aponta
na escola do outro possibilidades, fala sobre outro tipo de investimento. Eu acho que talvez seja essa troca é muito importante. Eu até, ouvindo vocês, Maurício, ia sugerir qualquer hora que vocês, Alabama, comecem a registrar a história dessas escolas, em livro, algum registro. Tá? Sérgio, uma coisa, você é muito interessante, depoimento de fundador, é que a sua vida é de trabalho. Quer dizer, em geral, nós não temos uma cultura de aceitar ou de conviver o ócio, desfrutar do lazer. Eu consegui soltar a empresa. A primeira coisa que eu tive que fazer, eu fui fazer 2 voltas ao mundo de navio. Levei 4 meses aí, porque eu precisava exatamente me afastar. E hoje estou voltado a outro tema. Então, realmente, eu acho que o seu depoimento é de uma riqueza muito grande, né? Depois de ouvir um herdeiro, vamos ouvir agora, depois de ouvir o Rodolfo, vamos ouvir o Sérgio. Né? Não vou dizer Serginho, porque eu acho que não é o caso, né? Porque senão fica aquela coisa do filho do dono. Eu digo sempre, pior que filho do dono é genro do dono, mas tudo bem. Mas acho que é uma reflexão extremamente importante. Vamos em frente. Então vamos lá, Sérgio. Sérgio Filho, Sérgio Leite. Vou só pedir desculpa aqui, que a minha internet está meio instável aqui, mas faz parte, né, do nosso mundo digital hoje. Então vamos ouvir aí o Serginho, aí, o que ele conta da parte da história dele. Isso aí. Então, bom dia a todos. Queria agradecer aí a Alabama, Maurício, por essa oportunidade. Na verdade, a primeira coisa que eu ia falar, professor, quem quiser ter um filho aí, não coloque com o mesmo nome, porque é muito ruim isso. Então, só para descontrair aí, mas é uma situação complicada, porque no começo você vai falar no telefone, e daí vem falar, com quem que você vai falar? Você não vai falar Serginho no telefone, você fala, com o Sérgio. E daí eles já acham que é o pai, então isso já é uma situação difícil de lidar. Eu vou falar um pouco das questões emocionais, né, dessa questão da segunda geração. Concordo em muitas coisas com o Rodolfo, mas algumas coisas eu acho que a gente diverge aí. O conselho administrativo da escola, sendo familiar, não é tão profissional. Então, eu falo que eu fiz parte do conselho administrativo, né, da escola desde os 3 anos de idade. Então, toda reunião de jantar era uma reunião de conselho mesmo. E acho que isso trouxe muitos aspectos positivos, porque você acaba entrando mesmo na escola, né? Entrando, lógico, mais velho, não com 3 anos, mas ali com uns 15, 16 anos, você já acaba entrando mesmo na escola, conhecendo muitos dos problemas, das qualidades que tem a escola, mas também acho que é um excesso. Então, essa questão da viagem é algo que é marcante, né? Porque o assunto da família sempre foi a escola. Então, eu acredito que, no meu caso, houve uma insegurança muito grande. Eu realmente tinha horas que eu falava, não, era isso que eu queria, e tinha horas que eu falava, não, pelo amor de Deus, só tem problema, tira isso daqui, eu vou fazer outra coisa, eu vou buscar outra coisa. Mas com o tempo eu fui vendo que eu me apaixonei pela escola mesmo. Me apaixonei pela escola, é até um depoimento mais emocional, assim, mas é algo que a escola é a minha vida, assim, junto. Então, eu fui me formar, desculpem aí a emoção, mas... A gente conhece bem, sabe, porque teve muitas idas e vindas nessa trajetória, Sim. Né? A gente tá aqui, eu acho que eu te conheci, você devia estar com uns 14, 15 anos, talvez, né? Sim, sim. Então, passou em umas partes da escola, em outra parte, toda a história, e eu acho que nesse ponto o Renato colocou uma coisa muito interessante, que a geração que funda é muito diferente da segunda geração, e uma das questões mais difíceis de se admitir nisso é que é uma próxima, é outra pessoa, é outra etapa, é outra função, é outra história, né? O que talvez para o caso do Rodolfo
tenha sido um pouco diferente, porque ele acabou assumindo isso na falta do pai, né? Mas quando você tem os dois juntos, e aí que ainda você colocou o mesmo nome, né? Eu acho que isso tudo intensifica aí as cores e o peso dessa situação, né? Eu acho, quero só fazer uma colocação, acho que esse teu choro de emoção, quando você fala sobre a educação, eu não tenho dúvida nenhuma que a tua escola só vai prosperar, porque educação é isso, educação emociona mesmo, e isso é um sinal que você está preparado para comandar essa escola, você pode ter certeza. Porque homem chora assim, e você vai chorar quando entregar um diplominha lá para uma criança de 5 anos. Então você está... Parabéns, Sérgio, o pai está preparadíssimo para o negócio agora. Eu reforçaria, Sérgio, bota para fora essa emoção. Essa emoção ela é parte importante, ela precisa ser realmente trabalhada, né? Porque faz parte da história de vocês, né? Quem sabe a escola é mais um irmão seu, porque o tempo e a vida que a dedicação dos seus pais a escola, com certeza, eu vou dizer para você, eu já fui a muito enterro de fundador, e os discursos que fazem sobre a figura pública são impressionantes. Aí o filho diz, mas esse não era o pai que a gente tinha em casa. Quer dizer, aquela era a figura pública. Né? Então, realmente, esse contraditório... Então, lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos, porque exatamente você começou com a questão do nome, etc. Tal. Quer dizer, a separação entre a figura pai, mãe, irmã, sócio, etc. Tal, ela tem um grau de complexidade e exige lidar com essas emoções, com certeza. Sim. E daí, continuando, né, então, eu me formei em administração, para a parte administrativa mesmo. Depois, futuramente, eu fiz educação física, que era algo que eu gostava muito. Dei aula na escola por uns 5 anos e resolvi, assim, falando, não, estava começando a questão do conselho, né, do G1 aí que a gente fez, das minhas aulas eu não conseguia ter essa possibilidade de ter essa conversa. Então eu falei, não, chegou o momento, eu vou mudar para o administrativo. Então, de volta, né? Porque eu trabalhava meio período no administrativo, meio período dando aula. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, eu falei, eu não estava conseguindo nem dar 100% em um e nem do outro. Então, eu cheguei e falei, não, chega, vamos para a parte de gestão mesmo escolar. E como fazer isso? Se eu tinha uma proximidade com os funcionários mesmo da escola, porque eu era colega deles, né, como professor. Então, até para me colocar, esse é um perfil meu, né, que eu sou mais introspectivo, mas até para me colocar na escola eu tinha muito cuidado de não querer impor nada, porque eu acredito que quem está nessa segunda geração tendo essa sucessão, os funcionários vão olhar como fala, é o filho do dono aí, então se você quiser impor de uma maneira ditatorial, né, então fica algo muito complicado. O respeito vai ser algo que você constrói aos poucos. Então, eu busquei para essa questão da insegurança, né, e também essa questão de respeito, eu busquei formação. Então, eu estou agora acabando uma MBA de gestão de pessoas e liderança, e que a gente sempre fala, né, que o ativo mais importante acho que de qualquer empresa são as pessoas. Então, como lidar com eles é algo de suma importância. E essa questão com os funcionários, acredito que seja uma questão que você vai construindo aos poucos. Você não é o fundador. Então, não adianta você chegar a querer virar tudo de ponta cabeça, porque ou você vai ser mandado embora da sua própria empresa, ou a empresa vai à falência, porque ninguém acredita. Eu gosto muito de futebol e eu vejo muito isso. Quando, às vezes, um técnico chega, ele já quer mudar tudo, os jogadores vêm falando, não, aqui não é assim que funciona. Então, tem que ir conseguindo, com o afeto, aos poucos, impondo as suas realidades. Então, outra coisa que a gente tem que trabalhar muito é a questão da paciência. Porque, lógico, os fundadores, eles são... meus pais são muito ativos e eles fizeram uma escola de sucesso.
só que tem coisas que você quer atualizar na escola. O Rodolfo acho que fez isso muito bem, né? Então, são coisas que você tem que ir atualizando. Então, eu lembro, assim, das primeiras coisas, era assim, falar, não, vamos fazer isso. Daí meu pai virava e falava assim, não, isso não é assim. E daí vinha, você fica se sentindo mal, né? Vinha até uma discussão, mas que aí eu descobri aos poucos que você tem que fazer assim, não, vamos conseguindo, com paciência, convencer o fundador que esse método, esse processo que você vai implantar na escola realmente serve para ajudar. Então, política aí importante também, né, Serginho? Sim, isso é muito importante. Isso porque é pai e filho, imagina assim, se tiver outro sócio, imagina se for um tio, cara, então deve ser mais complicado ainda. Mas é uma situação que eu vejo como primordial. E uma coisa que eu não discordo do Rodolfo, mas que eu acho que é relevante, é porque se você entra como proprietário da escola, às vezes, se você não tem uma maturidade tão grande, às vezes você pode relaxar. Então, você começa a chegar um pouco mais tarde, sai mais cedo, que isso acho que é uma questão da flexibilização de ser um gestor, né, um proprietário. Mas, por isso, eu acredito que é importante uma experiência fora da empresa antes de você ingressar na sua empresa. Eu sempre vivi na escola e acho que isso foi muito bom, porque eu conheço vários processos da escola, já conheço muita coisa, mas eu acredito que eu gostaria de ter tido essa experiência no passado, que hoje eu não, já fica impossível para mim, mas acredito que seria importante até para você se sentir como um funcionário, né, um colaborador aí, normal dentro de outra instituição, para daí você ter mais uma experiência, mais maturidade para assumir. Mas acho que são modelos diferentes. E acredito que para encerrar, os pilares que eu chamaria de primordiais são o trabalhar em uma empresa antes, que eu acho que é importante, a empatia com o funcionário, né, para você ganhar o respeito aos poucos, uma paciência muito grande, para você ir lidando com as coisas. Não adianta você achar que de uma hora para outra você é o rei ali daquela empresa, né? E buscar formação sempre, porque assim você consegue ter mais capacidade técnica mesmo para tirar essa insegurança e para conseguir implementar processos para ter uma sucessão aí, e transformar a escola em algo maior. Então, acredito que é isso. Show de bola. Obrigado, Sérgio. Renato, eu queria que você fizesse uma nova rodada aí com os seus ensinamentos. Acho que tem muito material nessas conversas todas, né? Falou de empatia, de confiança, de desenvolvimento. E eu não quero que você esqueça da tal história da empresa que chegou na 14ª geração. Eu vou falar. Por favor. Então, veja, eu recomendaria, inclusive depois, se quiserem, também eu posso recomendar filmes. Eu acho que há filmes muito interessantes que tratam tanto de questões familiares quanto de questões de empresa familiar, etc. Que não são focados, não estou falando de filmes de ficção, né? Olha, ambos depoimentos realmente são extremamente interessantes. Eu vou insistir um pouco de que vocês não deixem de registrar. Eu acho que a Alabama pode fazer um projeto de registro de histórias de escolas que estão na 2ª, na 3ª geração, porque isto é realmente importante, né? Porque muitas vezes, quando chega a 3ª geração, diz assim, na época do vovô era fácil, só que nunca ouviram essa história. O Sérgio pai, agora eu estou me referindo, uma das sugestões que eu faço é que vocês, se têm netos, não importa a idade, sentem e conversem e contem a sua história. Essa história que você contou agora, senta e conversa para os seus netos. Sabe, você e a sua esposa, isso sem os filhos. Eu estou falando direto com os netos. Eu tenho uma experiência, eu faço muita viagem só com netos, não levo o filho, não. Tá? Então, quer dizer, que quero deixar algum legado lá. O outro aspecto é o seguinte, a minha sugestão, Sérgio, e de certa maneira um pouco para o Rodolfo, eu faria o seguinte,
Sérgio Pai, eu acho que vocês têm um desafio, e a esposa, vocês têm um desafio pela frente agora, que é discutir seu projeto de vida para essa nova etapa que vocês têm pela frente. O que é que vocês querem fazer, mas fazer no sentido de assumir um novo papel, né? Quer dizer, como preencher a vida, como dar sentido à sua vida. Tem questões de lazer, etc., mas como? Que contribuição? Você mora numa cidade, Bragança, quer dizer, há uma contribuição que possam dar à sociedade, à comunidade? Não sei. E do ponto de vista, Sérgio, você, Sérgio Filho, a minha sugestão é, com sua irmã, tentem conversar como sócios. Isso vale também para Rodolfo. Rodolfo, porque eu faço uma distinção. Conselho de administração é uma coisa. Conselho de administração você pode trazer gente fora, etc. Está focado na gestão. Eu estou preocupado, focado no conselho de sócios. Porque quando você conversa como sócio, você discute questões financeiras, questões de aquisição, de venda, de ampliação, de investimentos. Se discute na perspectiva patrimonial, né? Porque mesmo quem está fora da gestão está interessado. Eu acho que o Rodolfo deu exemplo para você. Dizer, claro que se eu estou fora, eu estou feliz da vida porque estão agregando valor ao nosso patrimônio. Puxa, que legal, né? Então, inclusive, educá-los para o papel de acionista. Educá-los mesmo, né? Isso é extremamente importante. Deixa eu só, antes que eu esqueça. Então, a história que eu conto é a seguinte: a gente fez algumas missões de levar empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. Por que Europa e não Estados Unidos? Porque nós não temos fundador americano, nós temos fundador italiano, alemão, né, japonês, etc. E tal. E aí visitamos várias empresas, Moët Chandon, Barilla, várias. Chegamos numa empresa, num banco regional, em Biella, na região do Piemonte italiano, que está na 14ª geração. E tem lá um historiador que cuida da história. E tem um museu da família. E aí eu pergunto para o historiador, me conte uma coisa, como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações? E a resposta que ele me deu, eu digo para vocês, foi um tremendo aprendizado. Ele disse o seguinte: na nossa família, há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. Morto-vivo nós temos aos montes aí, vocês sabem disso. Está cheio de morto-vivo. Morto-vivo não é problema. Qual é o problema? É o vivo-morto. É aquele herdeiro para quem você pergunta quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são os seus desejos. Eu nunca tive que pensar nisso, que ia trocar de carro, o papai trocava, ia fazer não sei o quê. Papapá. Quer dizer, vocês estavam falando bem, se apropriar do seu sonho, não o sonho dos seus pais, não o sonho de outra pessoa. Isto é realmente uma coisa muito importante. E vocês dois da segunda geração já têm o desafio de preparar as próximas. Por isso é que eu enfatizo, viu, Sérgio Pai? Eu não sei os netos que idade têm, mas não precisa esperar muito tempo, não. Vai contando a história. Professor, isso aí é uma coisa que a gente ainda está tentando, fazer com que os filhos nos deem netos, viu? Porque nós não temos netos ainda. Mas vai chegar. Tá bom. Olha, eu acho que o tempo voa quando a gente se diverte e a gente se diverte ainda melhor quando o conteúdo é tão rico, né? Eu tenho que ir levando aqui para o encerramento, vou passar para o Baiar depois fazer as considerações finais e o merchandising do curso de negociação da próxima sexta-feira, mas eu acho que foi uma das lives mais enriquecedoras que a gente podia ter tido. Renato, mais uma vez a gratidão é imensa. Sérgio, o legado e a história de vocês marcou muito. Rodolfo, foi muito gostoso reencontrá-lo aqui virtualmente, fazia muito tempo que a gente não via, né? Nenhum de nós dois já estava com muita barba, você acho que já estava assim, mas o próximo passo era ficar branca. Muito obrigado a todos vocês. Passo para o Baiar e para o Alfredo para as considerações finais, aí, despedidas. Não deu tempo da gente entrar muito nas perguntas, se alguém quiser fazer algum contato, mas eu acho que a repercussão aqui está sendo muito interessante. Ô Maurício, só uma coisinha, o professor falou que ia dar uns filmes aí, tá todo mundo meio doido aqui pelos filmes. Vou resolver isso de um outro jeito aqui. Como a gente disponibiliza no YouTube e na Alabama a gente tem lá o telefone para mandar o material,
a gente manda a relação de filmes pelo WhatsApp. Eu faço isso. Eu acho que é mais prático também selecionar alguns filmes, porque são filmes de diferentes culturas. Tem filmes italianos, tem filme argentino, tem várias culturas, eu acho extremamente interessante. Mas eu faço uma sugestão já antecipadamente. Isso. Filmes como este, você tem que juntar a família e ver em conjunto até o fim. Né? Tem um filme italiano, que vocês já devem ter visto, eu brinco muito, chama-se Parente é Serpente. É um excelente filme sobre relações de família. Agora, senta a família junto e ninguém sai no meio. Tem que ver até o fim, porque ele vai provocar, com certeza, uma bela conversa entre família. Tá? Mas eu mando a lista dele. O Maurício me cobra depois, por favor. Tá bem, combinado. Maurício, então eu vou me despedir e agradecer também. Acho que foi uma das melhores lives que a gente fez. Graças à riqueza dos convidados, aí foi sensacional. E eu vou deixar os recados finais, despedido para o Alfredo, que ele reclama que ele não deixa ele falar. Então eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Alfredo. Bom, antes de mais nada, eu acho que essa foi uma das lives mais emocionantes e talvez a melhor que a gente já fez. Agradeço muito a presença do professor Renato, as contribuições foram fantásticas. Ver o Rodolfo e lembrar do seu Omar, eu acho que algumas pessoas marcam a vida da gente quando você tem, talvez, poucas oportunidades de conversar, mas essas poucas oportunidades, você, depois de 30 anos, você ainda lembra das conversas com ele, porque era de uma pessoa inteligentíssima, e com certeza ele deve sentir um orgulho tão grande do filho, porque a escola, na época, tinha, sei lá, acho que 600, 800 alunos, né, Rodolfo? E hoje tem mais de 3.000 alunos, quer dizer, teve um crescimento, foi... Ô, Alfredo, você deixa só o Serginho chorar, vai fazer eu chorar agora. Eu tô vendo que são 3 aqui, o Alfredo também está com hoje. Não, eu já tô com... Ainda bem, eu sempre fecho a câmera, eu fico cuidando dos bastidores e chorei à vontade aqui. Ô, Alfredo, porque... eu quero lembrar que vocês... A gente não tinha dinheiro para comprar computador, né? E vocês chegavam com os computadores, montavam na sexta-feira, ficavam o dia inteiro dando aula de informática, desmontavam esses computadores e iam para outra escola. Exatamente, foi o começo da Alabama, o Abaco foi um dos primeiros clientes da Alabama, acreditou na gente, eu vejo que a Nelly está aqui no público, é uma diretora, acho que isso também foi, você e seu pai foi de uma inteligência muito grande de estar cercados de excelentes profissionais, então assim, isso foi uma coisa fantástica, acho que você me trouxe umas recordações muito agradáveis da minha vida. Serginho... Deixa eu fazer uma intervenção. Eu acho que eu apreciei muito ouvir os depoimentos e queria dizer o seguinte, eu acho que, por alguns contatos que eu tive com a escola, vocês têm um grau de complexidade e muito cheio de emoções, porque o cliente, de fato, são os pais, os alunos são o produto, que vocês colocam no mercado depois. Eu fico imaginando o orgulho, a satisfação, né, o Sérgio, o Rodolfo, de ver depois aquela geração que vocês prepararam e que entra no mercado e que depois volta à escola e tem lá depoimentos. Deve ser algo fantástico. Professor, alguns deles, a Viverde é um pouquinho mais nova, acho que o Abaco é um pouquinho mais velho, mas nós temos alguns clientes que os avós foram alunos, né? Então, os filhos já passaram pela escola, os netos estão na escola, então a gente tem um privilégio muito grande. Serginho, quando eu também acho que estava com a tua faixa de idade, eu também não gostava, porque o meu avô era Alfredo, meu pai Alfredo, eu Alfredo, meu filho é Danilo. Né? Então, assim, mas hoje eu com saudade... Alfredo, sem contar os primos, né? Não, aí tem uma outra leva, porque em típica família italiana, o primeiro filho homem de cada um dos irmãos do meu pai tinha que se chamar Alfredo. Então, nós temos uns 8 ou 9 anônimos na família, mas tudo bem. E assim, hoje eu trago com um orgulho muito especial de poder lembrar do meu pai, lembrar do meu avô,
e ainda pelo nome. Então, assim, e do Serginho eu quase acabo com o casamento dele, porque eu falava, Serginho, você tem que casar com separação total de bens, né? Então é uma coisa assim, eu tenho o Serginho como um sobrinho, um filho, a gente cria esse vínculo de amizade. Não posso deixar de falar da Rá, porque a Raíssa está aqui no grupo, é a irmã do Serginho, a gente tinha que escolher ela também é advogada e ela tem aquela outra dificuldade, ou seja, ela tem uma profissão, ela se formou, ela quis ir para um mercado totalmente maluco, que eu não vou detalhar, que é uma área da advocacia que eu jamais iria, mas assim, e também está vinculada na escola, tudo. Eu também passei por isso, meus pais foram donos de empresa, meu pai era sócios, e assim, ele talvez tenha sido um pouco especial, porque eu abri a câmera quando o professor virou e falou a sociedade é pior do que o casamento, e realmente eu tenho 2 sócios que, na verdade, todos nós 3 já nos separamos, o Maurício Baiar já casaram pela 2ª vez, eu ainda não, quem sabe o que o futuro pode guardar para mim, mas assim, o nosso casamento de sociedade está aí até hoje. Então, realmente foi uma coisa assim, acho que uma live muito, muito legal, muito fantástica. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente, senão eu vou esquecer de fazer o merchan, tá? Então, aqui está a respeito do curso de negociações que nós vamos fazer na sexta-feira da semana que vem, tá ok? Técnicas de negociações de gestores de escola. Esse momento nós vamos entrar num momento de negociações de descontos, são pais visitando a escola pedindo condições, alternativas, novas práticas de negociações. Então, nós vamos ter um curso na sexta-feira da semana que vem, dia 6/11. A inscrição pode ser feita pelo site da Escolari, tá ok? Eu vou colocar daqui a pouco no nosso chat o link da Escolari. Então, as pessoas interessadas, modéstia à parte, nesse momento de negociação, de trabalhar com os descontos, eu acho que vai ser super importante, tá ok? Ô, Alfredo, só para lembrar que tem muito cliente nosso da consultoria, né? Clientes da consultoria têm vagas gratuitas no curso. Sim, aí a gente vai estar passando, tem condições também especiais. Quem ainda não é cliente e que queira se tornar cliente, fique à vontade. Nós temos hoje o trabalho nosso de consultoria, tem o Pocket da Alabama, aonde nós também estamos trazendo essa prática que o Sérgio comentou, desse grupo de diretores que virou uma confraria, ficou uma coisa muito agradável. A gente, antes da pandemia, nós nos encontrávamos presencialmente uma vez ao mês, íamos almoçar, era muita piada, era muita gozação e muito assunto sério, né? Então, isso também a gente está ampliando cada vez mais para novas escolas, para aproveitar essas experiências maravilhosas, porque a gente viu vários clientes aí, Dalmo, Kleber, Robson, aqui nos comentários, são pessoas fantásticas, muitos são de segunda, preparando já a 3ª geração, ou outras alternativas. Então, gente, queria mais uma vez agradecer ao pessoal do YouTube que nos acompanhou, agora as transmissões a gente também está fazendo, tem todos os canais de comunicação aqui da Alabama. Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube da Alabama, a gente deixa gravado as nossas lives, a gente edita muitas vezes o comecinho e o final, como o Baiar bem colocou bem no comecinho, ficamos aí à disposição de qualquer outra dúvida, e mais uma vez um grande e fraterno abraço a todos os nossos convidados, aos nossos participantes especiais aí da live de hoje. Obrigadão aí. Maurício? O último segundinho aqui. No curso de negociação, o Alfredo enfatizou a questão de negociação de descontos, mas é um curso de princípios, né, de negociação por princípios, que se vale em todas as negociações de conflitos, inclusive nos conflitos familiares, mas também é um curso que serve para um coordenador pedagógico, para um orientador educacional, para um gestor financeiro, para todas as pessoas que têm algum cargo que negociem situações dentro da instituição, além dos membros de família mesmo, né? Bem, sextou, um abraço para todos, não vamos esticar muito, já são 10h30. Um abraço, pessoal, obrigadão, tudo de bom.
Renato, obrigado pela ideia do projeto do livro também. Eu acho que nós temos que levar isso adiante. Próxima reunião da Alabama, vou colocar na pauta com meus sócios aqui. Tchau, obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.